que razão o português de Portugal e o português do Brasil são diferentes? Esta é uma das perguntas que mais recebo aqui no canal e vou tentar explicar de forma resumida, e certamente que as pessoas que me ouvem do Brasil vão ter também algo a dizer, podem acrescentar alguma informação e podem também corrigir algo que eu diga que não esteja perfeitamente correto. Em Portugal nós não conhecemos assim tão bem a história do português no Brasil, infelizmente, mas é uma história bastante diferente e bastante interessante. Bem, eu vou falar de 4 razões. Com certeza que há mais, mas eu queria falar destas 4 em particular. Primeiro, a variação é uma característica de todas as línguas humanas. As línguas humanas têm todas variedades, a não ser que sejam faladas por um grupo minúsculo de pessoas. Não sendo esse o caso, todas variam. Portanto, é mais do que natural que uma língua que tem um oceano no meio tenha variação. Se a própria língua em Portugal e na Galiza, onde ela começou, na Galiza e no norte de Portugal, varia muito, quanto mais entre os territórios que estão do outro lado do oceano e territórios que estão aqui. Se uma língua fosse introduzida numa ilha, e se nessa ilha existisse uma barreira, por exemplo, uma serra, e se as pessoas dos dois lados da serra comunicassem menos do que dentro destes dois grupos, a língua dessa ilha iria começar a variar nesses dois grupos e, passado algum tempo, passado uns séculos, certamente que seria diferente. Poderia ser ainda a mesma língua, como também o português de Portugal e o português do Brasil ainda são, considera-se que ainda são, mas com diferenças. Com o oceano no meio, isto ainda é mais marcado. E isto acontece porque os falantes são todos diferentes, falamos de maneira diferente, há hábitos que aparecem, há modas que aparecem, há importações que são diferentes. Há muitas razões e isto é um fenómeno universal da linguagem humana. A linguagem humana tende a variar quando há afastamento entre os grupos. Quando, por exemplo, na Idade Média tínhamos aldeias diferentes a falar de maneira muito diferente porque as pessoas não contactavam tanto como, por exemplo, contactam hoje. Portanto, o primeiro fator é perfeitamente natural. Se uma língua está em dois territórios diferentes, vai divergir ligeiramente. É esta a tendência natural. Pode haver depois fatores de convergência, como aconteceu, por exemplo, nos últimos 2 séculos com muitas línguas europeias, e não só, mas, em geral, a forma mais habitual de evolução das línguas é a divergência, se houver um afastamento físico ou até social. 2 grupos sociais que estejam no mesmo sítio, mas que não contactem assim tanto um com o outro, vão acabar por divergir, pelo menos ligeiramente, na língua. O segundo ponto é este: o português foi para o Brasil e foi transportado por pessoas em particular que vinham de certas regiões do país, e isto teve também consequências na forma como o português se desenvolveu. Por exemplo, há zonas do Brasil onde algumas características linguísticas vêm dos Açores, porque foram zonas povoadas por açorianos. Isto é só um exemplo, há muitos outros. Portanto, de onde vêm as pessoas, do território de onde a língua vem, tem consequências na forma como a língua depois se desenvolve. Essas características do falar dessas pessoas acabam por se amplificar em territórios maiores e são parte das características linguísticas desse território. Depois temos o fator que eu considero ser o mais importante para a divergência entre o português de Portugal e o português do Brasil. No Brasil já existiam línguas quando os portugueses lá chegaram e essas línguas não desapareceram. Aliás, foram criadas aquilo que se chama línguas gerais, que são línguas com base nas línguas indígenas, no Tupi-Guarani, por exemplo. Uma destas línguas gerais, a língua geral paulistana, acabou por ser muito importante no Brasil. Era falada por muitas pessoas e era uma língua que não era portuguesa, era uma língua com base no Tupi, com algumas influências portuguesas, e foi falada durante muitas gerações no Brasil. Depois, esta língua acabou por ser proibida pelo Marquês de Pombal. A proibição, tal como aconteceu também na Europa, nos casos em que os governos tentavam proibir línguas, não fez desaparecer a língua continuou, mas acabou por ir desaparecendo, até porque o português foi ganhando prestígio. Olha, a verdade é que quando um povo aprende uma língua enquanto adulto, ou seja, quando as pessoas, enquanto adultas, aprendem uma língua, vão aprender essa língua com características que vêm da língua anterior. Tal como, por exemplo, o latim, quando foi aprendido nesta zona aqui do ocidente da Península Ibérica, também foi aprendido com características das línguas anteriores. Portanto, estas línguas gerais e também as influências africanas que vieram com as pessoas que vieram de África escravizadas para a América do Sul, tiveram muita influência na forma como o português se desenvolveu. Depois, o português acabou por ser escolhido como a língua do novo Estado independente na primeira metade do século XIX. Esta língua oficial tinha como padrão o português que podemos chamar português europeu, mas acabou também, mesmo na sua versão oficial, por ter muitas influências do português falado, este português diferente, com influências indígenas, com influências africanas e também com influência das várias zonas de onde tinha vindo o português quando chegou ao Brasil. Por fim, não podemos esquecer que o português também mudou em Portugal.
Portanto, tal como eu disse, as línguas, quando estão separadas fisicamente ou socialmente, acabam por ir divergindo. E o português de Portugal, hoje, é bastante diferente do português que era falado no século XVI e também é diferente do português que era falado no século XIX. E essas diferenças também levam às diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Portanto, resumindo, temos a característica universal da linguagem humana, que é a divergência sempre que há separação física ou social de dois grupos, a amplificação de características locais do português de Portugal, que depois no Brasil acabaram por se espalhar com a chegada de pessoas de alguns territórios em particular, a fortíssima influência das línguas indígenas e das línguas africanas no português que acabou por ser falado no Brasil, e as diferenças que o português de Portugal também foi ganhando ao longo destes últimos séculos. Quem quiser acrescentar algum aspecto ou corrigir alguma informação, ficarei muito contente. Muito obrigado.